Graça e paz, irmãos. Boa noite. Uma noite um pouquinho fria, né? Mas estamos num ambiente aconchegante. A casa do Senhor é sempre muito aconchegante. Amém? Quero te convidar nessa noite a adorar o Senhor com todo o seu coração, em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus venha pairar aqui essa noite, venha conduzir da melhor maneira possível esse culto que nós vamos cultuar ao Senhor essa noite, seja no louvor, na palavra, na ministração. Que você se sinta acolhido pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus venha falar verdadeiramente ao seu coração, ao meu coração, e que nós estejamos aqui, unidos e juntos, esperando por aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, nesse momento eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para louvarmos e bendizer o teu precioso nome. Obrigada, Senhor, por cada um dos meus irmãos que chegou até aqui. Obrigada por aqueles que não puderam vir. E obrigada também por aqueles que estão nos assistindo, Senhor Jesus, pela internet. Pai amado e santo, que o Senhor venha derramar suas ricas bênçãos na vida de cada um nessa noite. Que o Senhor venha nos usar com louvor, venha abençoar a palavra que vai ser pregada logo mais. Que o Senhor venha nos usar e receber de nós a nossa adoração no altar da tua graça. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. E eu te convido a ficarmos em pé para louvarmos o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em
em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor. Oh, glorioso Jesus. Só o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração que é dada por nós. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo ao teu nome, Jesus. Para não ficar apenas nas nossas palavras, vamos ler alguns versículos que está lá em Salmo 34, que diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livra. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo Jesus. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos seu nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos seu nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome.
ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Nós estamos alegres mediante a Tua presença, Senhor. Nós nos alegramos mediante a Tua presença, mediante a Tua vontade, o pairar do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio é o que nos alegra, Jesus. Nós somos alegres a cada dia, nos alegramos cada dia mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias te damos, Jesus. Santo é Teu nome. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Se você trouxe, vamos orar e consagrar, amém? Deus maravilhoso, Pai, nesse momento nós agradecemos pela oportunidade de poder ofertar e dizimar na sua casa. Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar poderosamente aqueles que vão fazê-lo e aqueles que não podem também, Senhor, porque afinal de contas o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as pessoas, o Senhor conhece a situação de cada um dos seus filhos. Se eles estiverem passando necessidade, não estiver conseguindo, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar com providência, abrir porta de emprego, preparar o melhor, que o Senhor venha capacitar para que eles possam fazê-lo também, ó Deus. Deus amado e santo, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Aleluia. As palmas. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não, não há. Não, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras de do meu coração, receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não, não há. Não, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites.
me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração, sem limites. Eu te adorarei, Senhor, para sempre, sem limites, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração, sem limites, me entregarei, te adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Amém. Glorificado e bendito é o seu nome, Jesus. Os irmãos podem se sentar. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, irmãos que estão aqui e os que nos visitam. Hoje nós estamos sem internet porque deu um problema na operadora, mas vai ficar gravado, tá ok? Mas é muito bom estar com os irmãos mais uma vez, poder compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Semana que foi bastante agitada e complicada, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Vocês estão vivendo com essa situação. Fui socorrer minha mãe e saindo da casa dela, escada externa, acabei escorregando com os dois pés, não teve nem corrimão, não teve jeito. Teve uma fratura no cotovelo, mas foi um livramento. Se eu tivesse caído, batido a cabeça, eu tinha quebrado a escada dela, né? Mas graças a Deus foi tudo bem e eu vim louvando a Deus por isso. E através da enfermidade, Deus tem trabalhado também na minha família e isso é muito bom, né? Eu queria deixar alguns avisos importantes aos irmãos. Se eu perdi um pouquinho o fôlego, vocês vão entender. Eu tinha suspeita de quebrar 2 costelas e ainda estou com dor nas costas, tá bom? Mas tá bom. Vamos lá. Sábado agora, à noite, você que é jovem, tá ok? Está conosco aqui, o Edilson, o pessoal vai estar reunido. Então, guarde essa data aqui, sábado que vem, né, às 20 horas, tá ok? Não, 19 horas, aqui não... 19 horas... A queda não afetou só o braço, não, né, gente? Mas amém. Então, 19 horas com a gente aqui, vai ser bênção, tá? Outra coisa importante é que domingo que vem, nós temos o que a gente chama de culto da ressurreição, que nós fazemos desde que a igreja iniciou.
Excepcionalmente, nós vamos fazer às 7 da manhã. Nós teremos a ceia do Senhor nessa oportunidade e a gente vai ter um café depois aqui para confraternização. Em virtude disso, tá ok? Não haverá culto à noite. Então anote aí, tá bom? A gente vai enfatizar, vai comunicar isso, porque a gente vai fazer o culto de manhã, então a gente tem um tempo aí para estar juntos, um tempo maior, tá ok? E nós vamos retornar, né? Desculpe, tem esse outro aviso, que se os irmãos quiserem, né? A gente está tendo aula de teoria musical, procura o Adriano, tá bom? Se inscreva, então a gente está trabalhando essa questão também. Então, há um professor aqui, o Sansão, né, que toca guitarra, vai dar aula para vocês. Então, conversa lá com o Adriano. Outra coisa importante é que a gente vai assumir agora, vou reassumir, quarta-feira nós estamos de volta com o estudo de Coríntios, já acho que é a 14ª mensagem, se eu não me engano. Nós vamos falar a respeito do pensamento do Paulo, que estava acontecendo na igreja de Coríntios, e a gente vai falar sobre a teologia do corpo, tá? Então é importante, Paulo vem tratando de assuntos importantes, então a gente está aqui expondo quarta-feira que vem. Outra coisa importante é que anote na sua agenda, no dia 20 de abril, é o sábado, nós teremos o culto administrativo, assembleia e ceia, tá ok? Então anote aí que é importante. Outra coisa aqui, para nós hoje, a gente vai estar orando pelo Afeganistão. Antes de falar do Afeganistão, deixa eu só dizer uma coisa, irmãos. Eu estou tendo contato bastante com os irmãos lá em Cuba, e recebi agora, recentemente, com o Rismares, ele mandou um abraço para vocês, agradeceu aí as orações, e o que está acontecendo é que há uma crise muito grande, né, de alimentação, não há comida, eles estão tendo um problema de eletricidade, e só tem eletricidade 6, 7 horas por dia. Então está muita dificuldade, então a gente precisa estar orando lá. Então há uma insatisfação popular e inclusive até o governo está com receio de uma contra-revolução, digamos assim. Então esteja orando pelos irmãos, são vários pastores que a gente sustenta, que a gente compartilha, então esteja orando por eles, tá ok? E a gente vai orar hoje pelo Afeganistão, porque essa nação que vocês já ouviram falar, principalmente porque agora, em agosto do ano passado, o Talibã retomou o poder e com isso acontece que aumentou a pressão e violência contra grupos minoritários, principalmente os cristãos, ok? E com isso foram fechadas muitas igrejas domésticas. Já havia uma restrição para templos, então as igrejas se reuniam nas casas. E então, depois dessa retomada do Talibã, houve aí o fechamento de muitas casas-cultos. Como nos países islâmicos, algum muçulmano que se converta, ele é perseguido pela sociedade, pela família, e corre o risco de ser preso e torturado, tá bom? E não há espaço, depois do Talibã, para a liberdade religiosa, não há um espaço como esse, não há como você compartilhar a respeito de Jesus. Então a gente vai estar orando por eles, para que Deus possa então guardar aqueles que têm, né, que são cristãos, mas por causa da situação tem que esconder a sua fé ou se proteger, né, das perseguições. Que Deus possa estar transformando os líderes ali da nação e que também Deus possa abençoar, porque muita gente fugiu e alguns estão indo para outros países, estão em campos de refugiados e a falta de comida, né? Então tem essa dificuldade também. Para que Deus possa então estar abençoando esses irmãos, e esses avisos estão lá no WhatsApp, aí você pode estar orando durante a semana. E aproveitando, a gente vai orar, pedir a Deus que nos abençoe durante essa mensagem, para Deus falar no nosso coração. Pai Santo, eu quero louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, poder louvarmos ao Senhor como nós cantamos aqui. Como é bom, Senhor, adentrarmos o Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo, poder adorá-lo, Senhor, em espírito e em verdade, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua soberania. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós viemos aqui louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo quanto fez durante essa semana. E hoje, Senhor, nós reunidos como igreja, como família, como irmãos, prestamos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. E rogamos, Senhor, a Tua bênção sobre aqueles nossos irmãos,
não só do Afeganistão, mas tantos outros, que estão espalhados pelo mundo, que não têm a oportunidade que nós temos de poder se reunir, de poder adorá-lo em comunidade, de poder ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando esses irmãos, possa estar guardando o Senhor, protegendo de todo mal. Mais uma vez nós colocamos Cuba também nas Tuas mãos, Pai, nós sabemos que a situação é muito difícil, que o Senhor possa conceder graça à nação. Nos abençoe nessa noite, Senhor, por meio da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. Então nós pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito possa sondar os nossos corações e possa falar, Senhor, ao nosso coração, falar no nosso interior. E que ao final desse período, honra, glória seja dada ao Teu nome. Quero Te louvar, Senhor, por esse momento. Fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Deus, e que essa mensagem que poderá chegar a outros lugares, que também aqueles que ouvirem possam ser abençoados. Essa, Senhor, é a nossa oração, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje, no calendário cristão, está registrado aquilo que nós chamamos de domingo de Ramos. Um domingo que antecede uma semana que, para nós, cristãos, é decisiva na nossa história. É a semana em que Jesus foi preso, foi julgado, crucificado e que vai ressuscitar. O dia que Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, foi saudado por uma grande multidão de judeus vindos de todas as regiões por ocasião da comemoração da Páscoa. E Jesus ia subindo para Jerusalém e eles iam lançando os seus mantos, eles iam saudando a Ele como rei e o aclamavam. E assim Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. E há algumas lições que eu queria compartilhar com os irmãos nesse texto de Marcos capítulo 11. Está enrolado aqui, gente. Isso, vai me dando a mão, Adriano. Diz o texto assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no, tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhes: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. E eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito a eles, e os deixaram ir. E trouxeram então o jumentinho a Jesus e o puseram sobre os seus mantos, e Jesus montou. E os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei, ao reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Eu gostaria que a gente pudesse imaginar essa cena de a gente estar nessa multidão, caminhando para o templo, onde Jesus também está indo. Centenas de pessoas estão aclamando, gritando, exaltando a Jesus, colocando os seus mantos, o saudando com os ramos, e dizendo: olha, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o seu reino, bendito é o Rei de Israel. Esse domingo que marca a semana que muda a história da humanidade, e esse é o primeiro dia da celebração da Páscoa. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Até esse momento, de certa forma, Jesus havia buscado o anonimato. Então, várias vezes ele resistiu a manifestações públicas em relação à sua identidade. Então, Jesus era discreto nas suas ações. Ele pedia às pessoas que ele curava, que ele libertava, para que não contassem a ninguém. Se apresentasse ao sacerdote e seguisse a sua vida. Então, normalmente, depois de realizar os milagres, Jesus some de cena.
Jesus ele vai para o monte, ele vai para algum lugar se isolar, ele vai orar, ele vai buscar a Deus, ele vai buscar a vontade do Pai. Mas nesse dia, Jesus assume publicamente a sua identidade. Ele desfila em meio a essa grande multidão, que impressionada com os seus feitos, com os seus milagres, queriam fazer dele rei. A impressão que dá, olhando para as Escrituras, é que Jesus planejou esse momento final como o ápice do seu ministério terreno, do seu ministério público. Então, depois de 3 anos e meio, transitando entre o povo, ensinando, revelando a vontade do Pai, em que ele realizou milagres, curando, libertando, Jesus desfila nesse cortejo em direção ao templo de Jerusalém. Esse período é o período da celebração da Páscoa. Festa religiosa mais importante em Israel. Israel tinha 3 grandes festas. Primeira festa, não na sequência, mas os irmãos entendem também não de importância, era a festa dos tabernáculos, onde eles habitavam em cabanas, e se lembravam do tempo da escravidão, que eles passaram no deserto. Havia a festa de Pentecostes, que era a festa das colheitas, onde eles iam a Jerusalém, agradeciam a Deus, levavam as primícias das suas colheitas e pediam a bênção do Senhor para que pudessem então multiplicar, né, as suas colheitas. E havia a festa da Páscoa, onde eles celebravam a saída do povo do Egito. Então um judeu piedoso, um judeu que era religioso, ele uma vez por ano, pelo menos, ele deveria ir a Jerusalém e celebrar uma dessas festas. E essas festas normalmente davam aí 7 dias. Então, no primeiro dia, no domingo, da semana da celebração da Páscoa, Jesus, então, vai na direção, ele sai, né, e sobe para Jerusalém, e nesse caminho de ida a Jerusalém, ele não está sozinho, uma multidão está indo com ele. Judeus de todas as nações que vieram celebrar a Páscoa estavam ali, e como era um grande número de pessoas que afluíam para festas, Jerusalém não comportava todo mundo. Então as pessoas se abrigavam nas regiões, nas cidades vizinhas, Betfagé, Betânia. Então eram cidades, vilarejos que estavam aí 3, 4 quilômetros de distância. Eles se hospedavam, se abrigavam ali, e depois eles subiam e iam para um templo, uma festa que durava aí uma semana. E o ápice dessa festa, ela acontecia na ceia pascal, onde eles lembravam, né, da saída do Egito. E Jesus então vai para esse lugar, quer dizer, Jesus está indo para Jerusalém, e ao se aproximar do Monte das Oliveiras, ele envia dois discípulos, diz: olha, vão até determinado lugar, ali vocês vão encontrar um jumentinho, ok? Ele está preso, e traga para mim. E eles foram, e então encontraram o jumentinho, o desprenderam e o levaram. Jesus montou e está subindo para Jerusalém. Então imagina Jesus assentado no seu jumentinho, e o povo aclamando Jesus: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E essa multidão de peregrinos que também se dirigia ao templo para cumprir as suas obrigações, em virtude da Páscoa, eles estão cantando. E essa multidão é engrossada, não só pelos peregrinos, mas também por aqueles que acompanhavam o ministério de Jesus. Porque, da onde Jesus sai de Betânia, ele havia ressuscitado Lázaro. As regiões circunvizinhas ali, ele havia libertado gente. Aquele povo então conhecia Jesus. E então havia essa multidão de pessoas que conheciam o ministério de Jesus, uma multidão de curiosos, né? E Jesus está subindo, e as pessoas então espalhadas aclamavam. E Jesus vai e entra em Jerusalém dessa maneira. No meio do caminho, um grupo de fariseus se aproxima de Jesus e pede para que ele repreenda os seus discípulos, para que a multidão se cale. E Jesus então diz o seguinte:
Jesus não, alguns dos fariseus estavam no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, repreenda os seus discípulos. E Jesus disse: olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus não atende o pedido dos fariseus. Jesus, ele dá uma resposta, em outras palavras, mais ou menos o seguinte: eles podem se calar, mas toda a criação sabe quem eu sou. Se o povo se calar, a criação erguerá sua voz e gritará exaltando quem eu sou. Se eles se calarem, até as pedras clamarão. Então perceba que Jesus está sendo aclamado como rei. Ele entra em Jerusalém nessa condição. Mas ele não vai em direção ao palácio de Herodes. Jesus também não vai em direção à casa de Pilatos, que eram as autoridades. Jesus vai para o templo. E lá no templo ele fica observando o movimento. E percebe que há um comércio dentro das dependências do templo. O pessoal estava vendendo coisas, animais, havia cambistas. E Jesus, tomado por uma ira santa, expulsa esse pessoal e diz: olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E aqui faço só um parênteses: quando a casa de Deus, o templo somos nós, já tenho ensinado isso, mas quando a igreja deixa de ser um lugar de oração, de comunhão, de apresentação da palavra de Deus, para se tornar um comércio, onde o dinheiro fala mais alto do que o Espírito Santo, ela é tomada por um bando de usurpadores e ladrões, de interesseiros. E Jesus condena isso. Ele retorna então para Betânia. Olhando para os textos bíblicos paralelos, depois você pode procurar, Mateus 21, Marcos 11, João 12, você vai perceber um negócio, algo muito interessante. A multidão desaparece. Não havia uma multidão dizendo hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus entra no templo e cadê a multidão? O que aconteceu com ela? Nós não sabemos o que aconteceu. Onde está aquele povo que clamava Jesus, que dizia que ele era o rei? Onde está todo aquele entusiasmo das pessoas exaltando Jesus? Então, para entender essa mudança de humor, de entusiasmo da multidão, a gente precisa nos aprofundarmos nas visões que cada parte dessa história possuía. Então, essa multidão deixa de ser aquela multidão que está exaltando a Jesus, lançando os seus ramos, e se torna uma multidão silenciosa e ela desaparece. Então a gente vai olhar para esse evento de duas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva do povo, dos judeus. E a segunda perspectiva era a perspectiva de Jesus. Havia uma grande expectativa de Israel em relação ao Messias, que ele viria para libertar o povo do cativeiro, libertar dos seus inimigos. Por isso a multidão clamava: bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas, bendito é o Senhor. E essa euforia era pela perspectiva da chegada do reino de Davi. Eles esperavam então alguém que fosse enviado por Deus, que assumisse o lugar de Davi e também o seu trono. Alguém que assumisse o poder político, o reinado político. E as escrituras, as tradições, os escritos paralelos apontavam para a vinda do Messias como aquele que assumiria o trono de Davi, que libertaria Israel do domínio das outras nações, que purificaria a nação e o sacerdócio da influência gentílica, porque a nação foi corrompida,
os sacerdotes se corromperam. O Messias é aquele que viria para restaurar as tribos, e restaurar Israel ao seu tempo de glória. E eles esperavam então um Messias que fosse guerreiro, um Messias que fosse um libertador, que expulsaria então os inimigos, no caso os romanos, e os libertaria e estabeleceria o reino de justiça. Essa é a expectativa do povo. Eles tinham essa visão a respeito do Messias e eles identificaram Jesus como esse Messias. Por isso, então, eles dançavam os seus mantos e ramos no caminho de Jesus. O reconheciam como rei, o saudavam como tal, e eles estavam repetindo o que aconteceu lá em 2 Reis, capítulo 9, verso 13. Quando Eliseu ungiu Jeú como rei de Israel, a multidão colocou os seus mantos nos degraus para que o Jeú pudesse passar e chegar ao templo. E eles então fizeram um grande alarido com sons de trombetas e aclamaram Jeú como rei. Essa era a forma dos judeus reconhecerem um rei ungido por Deus. E eles estavam agindo assim com Jesus. Tenham isso em mente. Na cabeça deles, Jesus é essa figura que vem para destruir os inimigos, que vem para restabelecer um reino de justiça e restabelecer a glória de Israel. E a multidão gritava, Hosana. E essa expressão Hosana, no seu original, ele tem o significado de salva-nos. Ele tem o sentido de restaura-nos, de liberta-nos. Então eles gritavam exatamente isso. Senhor, restaura-nos, salva-nos, liberta-nos. E eles citavam o Salmo 118, verso 26, que diz, bendito é o que vem em nome do Senhor. O contexto do Salmo 118 é importante que a gente tenha em mente. Por quê? Porque o salmista está descrevendo as nações inimigas cercando Israel, oprimindo o povo, mas Deus dá o livramento à nação e em nome do Senhor as nações opressoras foram destruídas. Por isso então eles estavam adorando a Deus, porque Deus os amparou, os fortaleceu e salvou o seu povo. Por causa dessa salvação, o povo recebeu o rei dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor, porque eles reconheceram no rei alguém usado pelo Senhor para dar livramento, né, ao povo. Por isso o Salmo 18 tem esse contexto. E agora aquela multidão de judeus estão gritando para aquele que está montado no jumento, que está adentrando a Jerusalém, salva-nos. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor para nos livrar, nos libertar. É isso que está acontecendo. A gente não tem noção do que está acontecendo. Não tem ideia, mas era algo muito grandioso. Essa é a expectativa e perspectiva daquele povo, da expectativa que eles tinham a respeito de Jesus, desse episódio. Mas, aos poucos, eles vão se dispersando, e essa mesma multidão vai deixar de gritar dentro de poucos dias, salva-nos, bendito é o que vem em nome do Senhor, para gritar, crucifica-o. E a pergunta é simples. O que aconteceu com essa multidão que no domingo gritava, salva-nos, bendito é o rei, para depois de alguns dias gritar, crucifica-o? A perspectiva deles era que Jesus era o Messias e que esse Messias viria para livrá-los e agir conforme eles pensavam. Tudo bem? Eles tinham na mente isso. A perspectiva de Jesus era outra. Ele orienta os seus discípulos para que busquem um jumentinho que está amarrado lá na aldeia e que o desamarrassem.
E isso é tão interessante que nesse texto que nós lemos, há três passagens, ou 3 vezes, que ele diz que, olha, o jumento está amarrado, desamarra-o. A ênfase nesse texto aqui é quando Jesus está dizendo, olha, desamarra o jumento. Há 2 passagens no Velho Testamento que vai falar sobre o jumentinho, que vai nos ajudar a entender o que está na mente de Jesus. Porque que ele está expondo a sua identidade publicamente. Primeiro texto, lá no final da vida, Jacó chama os seus filhos para abençoá-los. E ele profere a bênção a cada um deles. E quando chega em Judá, ele vai abençoando, e no verso 10 ele diz o seguinte: o cetro, o que é o cetro? É a autoridade. Não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Quem? O cetro, a autoridade. Presta atenção, Moisés está escrevendo isso, e dizendo que o Jacó estava abençoando a Judá dessa maneira. Perceba que ele já estava profetizando o que ia acontecer. E diz a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele já está apontando para Jesus. E ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Jesus tem em mente isso. Chegou o tempo de que aquele que tem o cetro das mãos, que tem autoridade, da qual não se apartará, há de governar sobre todas as nações, e ele desamarrará o jumentinho e libertará o seu povo. Essa é o que Jesus tem em mente. Outra passagem que nos pode fazer compreender o que está acontecendo nesse momento é sobre o rei vitorioso, que vai proclamar paz às nações e estenderá seu domínio até os confins da terra. Lá em Zacarias capítulo 9, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Então Jesus não fez por acaso, ele tinha em mente, conhecia as escrituras. Um jumentinho, cria de uma jumenta, verso 10, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro, do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, com você libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Esse rei, justo e vitorioso, humildemente vem montado num jumentinho. E esse rei não vem para destruir as outras nações, não vem para destruir os inimigos. Esse rei vem para destruir os equipamentos de guerra, os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de batalha. Esse rei não vem para declarar guerra, esse rei vem para proclamar paz às nações. Percebeu? O povo queria um rei guerreiro que os libertasse, e Jesus tem em mente um rei que vem para proclamar paz. Então a expectativa do povo era esse rei guerreiro, libertador, que destruísse, expulsasse os inimigos. Mas Jesus vem para promover e anunciar a paz, não somente sobre Jerusalém, mas sobre todas as nações. E ele vem montado num jumentinho, não para destruir os inimigos, mas para destruir os instrumentos de guerra de Jerusalém e até os confins da terra. Detalhe importante: quando um rei marchava para a guerra, ele montava no seu cavalo e ia para a batalha. Mas quando um rei
montava no seu jumento ou num jumento, ele vinha para proclamar, para pedir paz. E no caminho de Jerusalém, Jesus é aclamado como rei, e ao entrar na cidade é recepcionado como rei. Hosana, salva-nos. E o evento termina sem que nada disso tivesse acontecido. Jesus fica um tempo e volta para Betânia. Então Jesus vem de longa data revelando e anunciando o tipo de reino que ele veio inaugurar. Um reino de paz, de alegria, de amor, de comunhão, de fraternidade, de generosidade, de solidariedade, de igualdade. E Jesus também vem revelando o tipo de rei que ele era: justo, humilde, misericordioso, amoroso, que cuida do seu povo como o pastor cuida do seu rebanho. Trazendo para os nossos dias, meus irmãos, a questão é essa: é se nós vamos identificar Jesus como o rei que veio para resolver os nossos problemas, como aquele que destrói os inimigos, ou se nós vamos identificar Jesus como o rei humilde que destrói os equipamentos de guerra, inclusive os nossos, para proclamar paz até os confins da terra. Esse é o ponto. A questão é se nós queremos ser servos de um reino que se domina pela força, pela imposição, ou de um reino que se estabelece pela justiça e pelo amor. Se nós queremos caminhar com o rei que monta em seu cavalo e parte para a guerra, ou se a gente quer caminhar com o rei que monta no seu jumentinho e proclama a paz. Se nós queremos pertencer a um reino que se impõe pela força, ou um reino que se estabelece pela paz. Esse é o ponto. Quando a multidão percebeu que Jesus não agiria como eles esperavam, como esse rei que se impõe pela força e que vai para a batalha e para destruir os inimigos, que esse rei não cumpriria os seus desejos e as suas vontades, que não destruiria os inimigos e que não atingiria as suas expectativas, a multidão se desanima e se dispersa. Eles não apenas deixaram Jesus ali, como dentro de alguns dias, eles deixam de gritar Hosana nas alturas para gritar crucifica. Quando Jesus não atendeu às expectativas da multidão, ela negou e o abandonou, porque elas tinham interesse em um rei que cumprisse os seus desejos e as suas vontades. A questão é se nós então estamos dispostos a seguir a Jesus como servos do seu reino, se estamos dispostos a colocar os nossos recursos financeiros, intelectuais, tudo que temos, tempo, à disposição dele como afirmação da nossa lealdade, se nós estamos dispostos a segui-lo até o Calvário, se nós estamos dispostos a abrir mãos dos nossos planos e nos submetermos ao seu reinado, ou se nós vamos reduzir a nossa fé a ponto de vermos Jesus apenas como aquele que vem em nosso auxílio nos momentos difíceis, para solucionar os nossos problemas, para destruir os nossos inimigos, para satisfazer as nossas expectativas. Como é que nós vamos identificar Jesus? Então, em sua entrada triunfal, Jesus assume a sua identidade. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, mas não como o povo esperava. A pergunta é, que tipo de rei nós esperamos? Que rei nós queremos nos curvar? Que rei nós queremos lançar as nossas vestes? Esse rei que vem para destruir?
ou esse rei que vem para proclamar a paz? O verdadeiro inimigo que Jesus veio libertar não eram os opressores do seu povo, mas a verdadeira libertação que Jesus veio trazer é libertar-nos dos instrumentos de violência que estão dentro de nós. A maldade, a ira, essas coisas que vão tomando conta do nosso coração e vão destruindo. E Jesus veio para tirar isso, para quebrar isso, para promover a paz e a reconciliação. Jesus veio para enfrentar o nosso verdadeiro inimigo. E quem é o nosso verdadeiro inimigo? O pecado. O pecado que nos aparta de Deus e que nos leva a fazer a nossa própria vontade, esquecer a vontade de Deus. Quem é o nosso inimigo? A morte. A morte, essa coisa horrenda que destrói as nossas perspectivas. Veio para destruir tudo aquilo que o pecado é capaz de produzir no ser humano. Então a grande questão é essa: qual é a nossa expectativa acerca de Jesus Cristo? Qual é a nossa expectativa a respeito desse rei? Que tipo de governo você espera dele? Os textos bíblicos, eles podem nos levar em várias direções. E alguns podem pensar que Jesus veio para destruir os inimigos, para quebrar aqueles que nos oprimem. Mas outros entendem que o grande inimigo não é aqueles que estão fora, mas é aquele que habita em nós, o nosso próprio eu. Essa vontade de querer que as pessoas façam aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, que elas façam a minha vontade, o meu desejo. Esse inimigo que habita em nós e que nos faz abraçar com toda a força, mente e coração, os instrumentos de violência e maldade contra o outro, independentemente de quem seja. Esses instrumentos de maldade, esses instrumentos de violência, melhor dizendo, são sentimentos que nós abrigamos, de ira, de falta de perdão, desejo de morte, desejo de mal ao outro. Esse instrumento de violência são as motivações pelas quais nós fazemos as coisas, que muitas vezes é para que nós sejamos exaltados. Esses instrumentos de violência são os nossos desejos, que nós buscamos cumprir a qualquer custo, e passamos por cima das pessoas, e passamos por cima de todos. Esses instrumentos de violência, que muitas vezes corroem a nossa alma, que destroem a nossa humanidade, que destroem as nossas percepções, e a nossa dificuldade em lidar com a paz. E entender que Jesus veio estabelecer um reino de justiça, paz e alegria. Jesus não veio para promover violência. Jesus não veio para destruir o ser humano. Ele veio buscar aquele que se havia perdido. Essa é a mensagem do Evangelho. E mesmo quando oprimido, mesmo quando torturado, mesmo quando na cruz, ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo de Jesus. Esse é o exemplo do rei que nós servimos. Porque o nosso rei, o rei que nós seguimos, não vem montado num cavalo para a guerra, mas vem montado num jumento para dizer: haja paz. E essa é a diferença. Talvez para você Jesus seja esse alguém que veio só para te curar, para te proporcionar felicidade, segurança, para te levar para o céu. Se for apenas isso, meu irmão, talvez você esteja ainda na multidão gritando:
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas quando você se decepcionar e descobrir que Jesus não tem nada a ver com aquilo que você pensa, que não tem nada a ver com aquilo que você deseja, então você vai virar as costas e com as suas atitudes vai dizer: crucifica-o. Nós vivemos em um tempo em que a nossa submissão a Jesus tem sido cada vez mais requerida. Nós vamos caminhar com Jesus como uma multidão? Sempre atrás de um interesse? Ou nós vamos caminhar com Jesus até o Calvário, como discípulos dele? Queremos de Jesus a libertação das situações que nos incomodam, para vivermos melhor do nosso jeito? Ou nós queremos a libertação dos nossos pecados, do nosso próprio eu, para vivermos a vida plena que Ele tem para nós? Então, qual é a sua perspectiva a respeito de Jesus? Então, olhando hoje algumas manifestações, alguns cultos, algumas missas, em que as pessoas estavam levantando os seus ramos e exaltando o nome do Senhor e cantando Hosana ao Rei, Hosana ao Rei, eu comecei a pensar sobre essas coisas. Quem é o Rei que nós estamos exaltando? Ou quem é o Rei que nós queremos? Aquele que se assenta no seu cavalo, desembanha a sua espada e corta a cabeça dos inimigos? Ou aquele rei que humildemente senta no jumentinho e proclama paz para aqueles que estão em guerra no seu interior? Talvez você tenha entrado aqui em guerra no seu interior, e a maior luta que você enfrenta não é o seu trabalho, não é as pessoas que te cercam, mas é lidar com você mesmo, lidar com a tua vontade, os teus desejos, em se submeter a Cristo. Porque nós temos a tendência de buscar a guerra, de buscar o confronto. E Jesus está dizendo: para com isso. Eu que sou rei do reino, não tenho essa motivação e essa intenção. E quando diante de Pilatos, ele se cala. Pilatos olha para ele e diz assim: você não sabe que eu tenho autoridade para te mandar prender, se mandar soltar, deixar com vida, deixar com morte, ou te mandar para a morte? E Jesus falou assim: você não sabe que eu tenho autoridade para mandar os anjos dos céus? Mas nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dada. Jesus naquela hora podia ter chamado milhares de anjos e acabado com a brincadeira. Jesus não veio para destruir inimigos. Jesus não veio para destruir. Ele veio para salvar. E você só pode salvar não com guerra, mas com paz. Não se vence ódio com ódio, se vence ódio com amor. Não se vence mal com o mal, se vence o mal com o bem. E é isso que nós precisamos compreender nessa semana que se inicia hoje, como Semana Santa, onde nós exaltamos o Senhor, mas eu oro para que seja uma semana de contrição, de volta às Escrituras, de compreender o Rei Jesus, as suas motivações, por que Ele se entregou, por que Ele morreu, para que a gente possa entender o sentido desse Evangelho. Então que Deus nos ajude a sermos contados entre aqueles que reconhecem Jesus como verdadeiro Rei, que o seguem até o Calvário, que experimentam o poder da ressurreição. Nós já experimentamos o poder da ressurreição quando nós nascemos de novo, pelo poder do Espírito Santo. A morte já não tem mais poder sobre nós, nós estamos libertos. A morte não tem mais a última palavra sobre nós opera esse poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição que chamou Jesus dos mortos, e a gente vai falar isso semana que vem, é o poder que operou em nós o novo nascimento, e que nos capacita a vivermos em plenitude
dessa nova criação. Que Deus nos abençoe. Que essa semana o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de nós, trabalhar na nossa mente para que nós possamos compreender a natureza do reino, o caráter do rei, compreender a sua entrega, o que ele fez por nós, para que nós possamos minimamente segui-lo e imitá-lo. Eu sei que talvez você tenha entrado aqui com seus muitos problemas. E eu queria só colocar isso, irmãos. Essa situação que aconteceu comigo essa semana foi uma situação assim que foi tremendo. Eu tive um problema com uma pessoa da minha família. Por alguns problemas de igreja, alguns problemas que aconteceram que não vêm ao caso. Que ficou 14 anos sem ir na minha casa. E algumas vezes quando o encontrei na sua própria casa, virou as costas e saiu do lugar onde eu estava, sem que eu tivesse feito nada. Mas em nenhum momento virei as costas. Em nenhum momento disse eu estou certo. Em nenhum momento pedi justiça para Deus, nenhum momento. Mas fui testemunhando com a minha vida, na minha caminhada, todo o tempo. Presente. E aí começa a precisar e você começa a estender a mão. E você começa a ajudar. E você começa a estar do lado. E começa, e a coisa vai, sem falar nada. Só pelo seu testemunho. E ontem pela manhã eu estava em casa. Tocou a campainha e eu saí e era a pessoa. Eu vim te ver. 14 anos depois, ele entra na minha casa com uma outra atitude. A gente só pode vencer o mal com o bem. A gente nunca deve subir no cavalo e puxar a espada. A gente sobe no burrinho, no jumentinho, aguenta a humilhação, porque a exaltação vem de Deus. E a gente aprende. E nas minhas orações, ontem eu estava dizendo exatamente isso. Deus, obrigado porque só me aconteceu isso. Obrigado porque, apesar de tudo, o Senhor me deu livramento, poderia ser pior. Mas acima de tudo, obrigado, porque por meio dessa fratura, dessa quebra, o Senhor restaurou outras coisas. Que Deus na tua vida, na tua caminhada, promova as tuas quedas, às vezes físicas, para que você possa ser exaltado, para que você possa ter sua vida consertada e compreender que o Rei que nós servimos está sentado no trono. Ele é o leão da tribo de Judá, mas Apocalipse diz que ele reina como um cordeiro. Que tipo de rei? Que tipo de Jesus nós queremos servir? Isso vai fazer toda a diferença, queridos. Isso faz toda a diferença na nossa história. Porque Jesus não veio para destruir os nossos inimigos e cortar as cabeças. Jesus veio destruir os instrumentos de guerra, de ódio, de violência que estão dentro de nós. Por isso, a gente pode dizer, hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o seu reino que está sendo implantado nos nossos corações. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Porque não é o Deus que faz a minha vontade, nem cumpre os meus desejos, mas é um Deus que tem os seus planos e Ele deseja o melhor para mim. E essa
Isso é fé. Fé é crer no caráter de Deus, de que Ele fazendo ou não, Ele continua sendo Deus. Crer em Deus é, como disse Agostinho, é você assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o texto. Isso é fé. Que nessa semana, nas suas meditações, Deus te leve a experiências como essas, de transformação. Não do outro, mas de você. Porque a gente sempre quer que o outro seja transformado, que o outro mude. E Deus quer que você mude. Ele quer mudar você, não o outro. Então que Deus te abençoe nessa jornada. Que Deus te dê força, que Deus te dê graça. Mas analise quem é o rei ou o tipo de rei que você quer servir e qual o reino você quer pertencer. O reino da violência ou o reino de paz e justiça e alegria no Espírito. Senhor, eu quero louvar o Teu nome. Agradecer ao Senhor primeiramente por esse momento ímpar em que nos concede a Tua graça para podermos compreender a Tua palavra, coisas tão grandiosas que estão escondidas nesse texto, mas que o Senhor nos chama para a intimidade e comunhão, para mostrar que tipo de rei o Senhor é e que tipo de reino é o reino dos céus. Senhor, obrigado, porque eu sei que Cristo se entregou na cruz para destruir os inimigos que habitam no meu coração, o meu pecado, que levam o meu eu a desejar a sua própria vontade, o seu querer, e para isso promove a violência, a destruição do outro. Mas nessa noite, Pai, junto com aqueles que, também tocados pela Tua palavra, se despem das espadas, se descem dos seus cavalos, para seguir o rei montado no jumento, que não veio para a guerra, mas veio para promover a paz. Como disse Jesus, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor, eu oro nessa noite, para que o Senhor mude o nosso coração, o meu coração. Muda o meu coração, Senhor. Que eu não olhe para o outro como meu inimigo, mas que eu possa olhar para as minhas falhas, para os meus pecados, e que o Teu Espírito possa me ajudar, me iluminando, a detectar, para que ele seja quebrado, o mal que habita em mim, para que o Senhor cresça e eu diminua, para que a Tua glória seja manifestada. Então eu oro, Senhor, para os meus irmãos, por esta igreja. Oro por aqueles, Senhor, que passaram por lutas, têm passado por lutas, e que isso tenha aguçado, Senhor, esse desejo de violência, sentimentos que vai amargurando. Que nessa noite eles encontrem a Tua paz, que todo mal seja quebrado, que haja conserto, que haja perdão. Por isso, a expressão hosana, Senhor, salva-nos. Salva-nos de nós mesmos, salva dos nossos inimigos que habitam o nosso coração, para que haja paz. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo que só Tu és Deus. Tu és o Senhor soberano sobre toda a terra, e o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, e Te exaltamos por isso, porque o Senhor está no controle, Pai. E nós Te pedimos, seja o Senhor, nos direcione, nos impulsione para a vida, nessa dimensão, nessa condição, nessa mente, e que o Teu nome seja glorificado. Assim eu quero Te louvar e Te agradecer, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Que Deus, meu irmão, Te abençoe tremendamente, que Deus tenha falado ao teu coração, para que
o Evangelho, essa mensagem de Cristo, inunde o teu ser, e que o Espírito Santo possa, por meio da palavra do Senhor, mudar a tua história, que você encontre paz, onde quer que você esteja, que a paz invada o teu coração, invada o teu lar, invada o teu trabalho, e ao final de tudo, o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor.
que nos visitaram. Deus abençoe a sua vida. Espero ter contribuído aí. Se quiser falar conosco no final do culto, a gente está aí para conversar, tá bom? Lembrando, guarde isso, semana que vem, culto só de manhã, 7 horas, com a ceia do Senhor, culto da ressurreição. À noite não haverá culto, tá ok? Isso é importante. Como você ouviu nessa noite, que essa paz do Senhor invada seu coração. Que Deus te ilumine na tua jornada, na tua caminhada. Essa mensagem não foi gravada hoje, não está ao vivo, mas ela foi gravada e vai ser postada mais tarde. Se você quiser compartilhar, aí você pode fazê-lo. A mesma mensagem, ou um pouco diferente, foi postada também no canal Ponto de Vista, e você pode acessar. Na sexta-feira a gente vai postar algo lá sobre a morte, sobre estar consumado. E no domingo a gente vai falar sobre a ressurreição, vai estar postado no canal também, tá ok? Amém. Que Deus abençoe os irmãos, vamos orar. Senhor, mais uma vez, louvamos o Teu nome. Como é bom poder estar aqui, Senhor. Como é bom poder caminhar contigo. Como é bom, Senhor, ser dirigido pelo Teu Espírito, ser orientado. Te louvamos por isso. E saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que o Senhor veio para mudar o nosso ser, o nosso interior. Louvado seja o Teu nome. E a minha oração é que cada um de nós aqui que ouvimos essa palavra, sejamos cada vez mais parecidos contigo, Pai. Leva-nos aos nossos lares em paz e segurança. Abençoa os irmãos que estão enfermos, aqueles que estão com dificuldades, que não puderam estar aqui nessa noite. O Senhor possa visitá-los também de maneira sobrenatural, os abençoando. E nós que fomos abençoados por estarmos juntos, que o Senhor multiplique mais as Tuas bênçãos, nos concedendo uma semana debaixo da Tua direção e da Tua bênção. E que essa semana seja uma semana de meditação, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos renove, e que nós sejamos transformados por esse conhecimento e pela Tua presença. Assim nós Te agradecemos, ó Pai, e assim o fazemos em nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, na tua caminhada, onde quer que você esteja, hoje e sempre. Amém. Saúde, seu irmão, com a graça e a paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.